Olá, bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos todos com saudades. Esperamos que passe logo essa pandemia, para que nós possamos logo voltar para a casa do Senhor, para nos alegrar, para nos encontrar, para nos matar a saudade, né? E que Deus possa estar abençoando a vida de cada um e da família de vocês. Quero deixar nesta manhã um versículo para vocês meditarem e guardar no coração, que se encontra lá em Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que Deus possa estar abençoando vocês e que vocês possam estar guardando essa palavra no coração, meditando e guardando no coração tudo que vocês têm aprendido nessas aulinhas online e que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus? Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos, Senhor, na sua presença, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem dirigido as nossas vidas, fortalecido a nossa fé nesses momentos tão difíceis. Te peço, Senhor, uma bênção especial na vida de cada criança, em cada lar representado, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Nossa, que logo nós possamos estar voltando para a sua casa para te agradecer, engrandecer o teu nome e matar a saudade de cada um, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos agora com a aula com a tia Liliane e que Deus possa estar nos abençoando, guardando no coração tudo que nós estivermos aprendendo. Presta atenção na aula e que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Bom dia! Olá, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do Dia da Bíblia. Vocês sabem que a nossa igreja comemora o Dia da Bíblia no segundo domingo do mês de dezembro. Então, para falar um pouquinho sobre o Dia da Bíblia, eu quero compartilhar com vocês a história do Cameron, William Cameron Townsend. Eu vou falar mais Cameron porque é mais fácil, tá? Ele era um jovem que, quando ele tinha 13 anos, ele vivia com a sua família lá no campo, ajudava os seus pais e lá ele ouvia a palavra de Deus também. Mas quando ele tinha 13 anos, ele quase morreu afogado. E naquele momento em que ele estava se sentindo sufocado, quase morrendo, Deus o salvou através de uma outra pessoa que entrou no rio e tirou ele quando ele estava lá se sentindo sufocado. E ele ficou muito grato a Deus porque ele teve a oportunidade de viver, né? De poder viver. E no seu tempo de vida, enquanto ele vivia com seus pais, ele aprendeu muito da palavra de Deus, aprendeu do amor de Deus, daquilo que Jesus fez por nós na cruz, do plano de salvação que Deus tem para todos nós, que foi dar Jesus, o seu filho, para vir a este mundo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E não ficou morto, mas ressuscitou. E Cameron aprendeu isso. E aprendeu que Deus ama todas as pessoas e quer que todas as pessoas sejam salvas. Mas para isso, é necessário que as pessoas ouçam falar do amor de Deus. E Cameron ficou com aquilo no seu coração, com aquele pensamento: as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. E ele sabia que muitas pessoas não conheciam do amor de Jesus. E quando ele estava com 21 anos, ele foi trabalhar na Casa da Bíblia. Ele conseguiu um emprego na Casa da Bíblia. E lá, no seu coração, batia muito forte por missões. E aí o diretor da Casa da Bíblia disse que ele ia para Guatemala. E ele ficou meio sem entender. Ele morava nos Estados Unidos, nasceu em 1896, lá na Califórnia, perto de Los Angeles. Depois ele foi trabalhar em Los Angeles na Casa da Bíblia e o diretor mandou ele para Guatemala. Os Estados Unidos fica na América do Norte e ele ia para a América do Central. Nós moramos no Brasil, na América do Sul. E quando ele chegou lá na Guatemala, ele encontrou um povo indígena, nativo ali,
que falava uma língua diferente, que tinha uma comunicação diferente. E ele ficou muito impressionado e entristecido, porque viu aquelas pessoas orando por um morto, intercedendo por um morto. E ele queria falar para aquelas pessoas do amor de Deus, de Jesus, que eles não precisavam orar por aquele morto. Só que ele chegou lá e mal conseguia se comunicar com aquelas pessoas, porque elas não entendiam a língua dele. E ele aprendeu a falar espanhol, que era uma língua que se fala na Guatemala, mas aquele povo falava uma língua diferente. E ele conheceu um nativo daquele povo, que era o povo Cactíquel. Ele conheceu o Frisco. O Frisco sabia falar espanhol e ajudou ele na comunicação com as pessoas, com os povos, principalmente com a tribo Cactíquel. E o amor dele foi tão grande por aquele povo que ele começou a pensar assim: essas pessoas precisam ver, ler e ouvir a palavra de Deus. Mas elas tinham o costume de dizer assim: não posso crer no seu Deus, ele não fala a minha língua, não vou crer num Deus que não fala a minha língua. E foi aí que Cameron pensou numa maneira de que aquelas pessoas pudessem ouvir falar de Deus na sua língua. E ele foi traduzir a palavra de Deus para a língua do povo Cactíquel. Só que não estava sendo fácil fazer uma tradução. Existiam muitas formas de falar as palavras, as frases, e estava muito difícil. Certa vez ele tentou traduzir Apocalipse 3:20, que diz, né? Eis que estou à porta e bato, quando Deus fala isso. Mas como ele ia traduzir isso se as pessoas de lá não tinham porta? Como é que ele ia falar que Deus estava batendo na porta? Mas ele observou o costume daquele povo, e quando as pessoas chegavam para visitar umas às outras, para avisar que estava do lado de fora, as pessoas tossiam alto, tossiam forte. Então ele escreveu: eis que estou do lado de fora e tuço bem alto. E para aquelas pessoas foi muito compreensível isso. Outra palavra que ele traduziu lá, que era muito difícil, ele descobriu que para banana tinham mais de 100 formas de se falar a palavra banana. Você usava 25 palavras para falar a palavra banana, mas para amor não existia. E a única forma que ele conseguiu falar sobre o amor de Jesus, ele disse que Jesus faz meu coração sentar-se. Pra gente é difícil entender, mas para aquele povo era assim que eles compreendiam o amor de Deus, o amor de Jesus. E ele foi traduzindo alguns versos da palavra de Deus, alguns textos, e quando as pessoas começaram a ver que Deus estava falando na língua deles, nossa, foi uma maior festa, as pessoas comemoravam e falavam: Deus fala em Cactíquel. E foi muito legal, eles comemoraram muito aquele momento. Porém, o desafio do Cameron era traduzir a palavra de Deus, pelo menos o Novo Testamento, para aquele povo. Mas não estava sendo fácil. Uma das maneiras que ele viu que ele poderia aprender a cultura daquele povo era convivendo com eles. E ele se casou com a Elvira. Ela falava espanhol e ela amava muito os índios e ela acompanhou ele em tudo. Ela só não acompanhava ele numa parte, na questão das comidas que eram oferecidas, porque nem tudo ela apreciava. Mas o Cameron não recusava nada, porque ele sabia que isso era uma forma que os índios faziam de agradar. Eles queriam agradar o Cameron, eles queriam ser amigos, e eles então iam lá e ofereciam. Certo dia chegaram lá na casinha que o Cameron estava morando. Ele morava numa casinha feita de bambu, que era igual a casa dos índios. E o índio levou para ele um prato lá diferente e eram sapinhos. E ele teve que comer os sapinhos. Não só sapinhos, como aprendeu a comer outras coisas, formigas, algumas folhas diferenciadas. E ele foi aprendendo a comer tudo aquilo que os índios comiam, convivendo com eles, né, em respeito a eles. E ele continuou fazendo o trabalho de tradução da palavra de Deus.
E foi passando anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sabe quanto tempo ele levou para conseguir traduzir o Novo Testamento na língua dos cacti? 10 anos. Mas enfim, depois de 10 anos ele entregou a palavra de Deus traduzida ali. E foi um momento muito bom, muito alegre, muito feliz. E foi nesse momento que ele entregou a palavra de Deus traduzida para o cactíquio que o Cameron entendeu que Deus o havia chamado para trabalhar com tradução da Bíblia. E ele treinou pessoas, preparou outras pessoas para que pudessem fazer tradução, entrar em outros povos que não tinham a palavra de Deus na sua língua. E ele resolveu chamar aquele grupo de obreiros que ele treinou de tradutores da Bíblia Wycliffe. Por que Wycliffe? Por causa do primeiro homem que traduziu a Bíblia do latim para o inglês, que foi John Wycliffe. E aí ele chamou esse nome. E ele então resolveu ir para outros lugares. Foi para o México, saiu da Guatemala e foi para o México com a Elvira, com a sobrinha, 7 tradutores recém-formados, e chegou lá na fronteira do México. E ele queria entrar, falar com os povos, né? Para traduzir, para conhecer os povos, para trabalhar com a tradução, mas foi uma situação muito difícil, porque o presidente do México não deixava ele entrar. Mas ali ele morava no trailer dele, fazia o trabalho dele, o que ele conseguia tendo contato com os povos, ele ia fazendo através dos missionários que conseguiam entrar, das outras pessoas, eles iam fazendo. Porém, no México eles não conseguiam fazer esse trabalho 100% porque o presidente não deixava. Certo dia ele recebeu a visita do presidente, viu o Cameron trabalhando e falou: nossa, todos os missionários trabalham assim como você? E plantam e estão aí empenhados nesse trabalho? E ele disse que sim, que inclusive quando entrava no meio dos povos, eles ensinavam as pessoas a plantar, a trabalhar com outras plantas que não eram do costume dos povos. E o presidente ficou muito feliz com o testemunho do Cameron e deixou ele entrar. E ele fez um trabalho ali, junto com a sua esposa, eles trabalharam muito ali, treinaram mais pessoas, mas depois de um tempo, o Cameron começou a achar que ele deveria mudar. Ali ele já tinha feito o trabalho dele. E ele decidiu ir para o Peru. Só que quando ele decidiu ir para o Peru, a esposa dele, Elvira, já havia falecido. E ele tinha se casado com Elaine. E ele teve uma filhinha também, que se chamava Grace. E aí ele resolveu ir para o Peru. E quando eles resolveram ir para o Peru, eles descobriram que existiam muitos lugares, principalmente porque nessa região ele conheceu a floresta amazônica, e ali é muito difícil você chegar de carro ou ter que andar a pé. A viagem seria muito longa, levaria muitos dias, e a forma melhor de chegar ali naquele meio daqueles povos era através de um avião. Mas eles não tinham um avião ainda. Eles começaram a pedir a Deus para que eles pudessem conseguir os recursos para comprar um avião. Mas eles foram viajar e alugaram um avião. Porém, durante aquela viagem, aquele avião sofreu uma queda, eles sofreram um acidente muito grave ali e eles ficaram acamados e ficaram muito debilitados. Eles ficaram com muitas fraturas, muito mal mesmo. E enquanto eles estavam ali, eles foram cuidados por um jovem chamado Ricardo, que enquanto o Ricardo cuidava deles, eles pediam para o Ricardo ler a Bíblia. Eles trataram muito bem o Ricardo se sentiu muito bem tratado ali, diante da situação de ver aqueles 2 missionários vestidos igual múmias, né? E foi um tempo muito difícil, e enquanto eles estavam ali debilitados, tinham outros missionários entrando nos campos, trabalhando com tradução da Bíblia. E o Ricardo, de ver o testemunho
do Cameron e da sua esposa Elaine, ele também reconheceu o amor de Deus pela sua vida e ele aceitou Jesus no seu coração depois que um ano depois que os missionários estavam recuperados ali, ele aceitou o Senhor Jesus no seu coração. E durante aquele tempo, depois ele se tornou líder numa igreja e falava de Jesus para as outras pessoas. O testemunho do Cameron e de sua esposa, mesmo acamados, serviu para que o Ricardo pudesse também se tornar um obreiro e falar de Jesus para as outras pessoas. Enquanto eles estavam lá, se recuperando, o trabalho dos tradutores da Bíblia ia crescendo. E aí, duas mulheres, né? Duas missionárias, duas moças entraram numa tribo lá na selva do Peru. Era a missionária Lori Henderson e a Doris Cox. E elas foram lá no meio de um povo que falava a língua Sharp. E era uma língua que ainda não era escrita. E aí um homem chamado chefe Tairi ajudou elas, porque ele falava espanhol e ele ajudou elas. Só que aquele povo, eles tinham um feiticeiro, que eles adoravam aos animais, principalmente as cobras, e adoravam outras coisas e faziam feitiçarias, e eles odiavam, o feiticeiro odiava os missionários. E aí, num belo dia, quando a Lori estava caminhando pela mata lá, foi pegar um atalho, estava andando no caminho, veio uma sucuri bem grande, atacou ela. Ela levou umas 20 picadas e de repente, do nada, quando a cobra estava quase envolvendo ela e ia matá-la, a cobra largou ela e foi embora. E aí a Doris e os índios conseguiram levar ela e salvaram ela. E ela foi salva. E quando chegou a esposa do feiticeiro para visitar a Lori lá, ela ficou impressionada, porque a missionária não havia morrido. E aquilo serviu de grande testemunho para o chefe Tairi. Ele falou assim, nossa, eu também invocava o espírito da cobra e agora eu vejo que o Deus que vocês estão falando é maior do que os nossos deuses. E ele se converteu e aí ele aceitou Jesus no seu coração e teve sua vida transformada através do testemunho dessas missionárias. E foi um momento muito, muito feliz pro Cameron e para Elaine saber do testemunho desse chefe Tairi, que ele também recebeu o Senhor Jesus no seu coração. E o chefe Tairi ainda foi muito enfático depois que ele aceitou o Senhor Jesus, que as pessoas não deveriam mais adorar os espíritos maus, e sim adorar ao Deus vivo e verdadeiro. A vida dele transformou por completo. E aí, depois de um tempo, o Cameron e a Elaine conseguiram um avião para entrar no meio desses povos aí, nesses lugares difíceis, para falar a respeito da palavra de Deus a essas pessoas e continuarem o trabalho de tradução da palavra de Deus. E aquele avião recebeu um nome. Sabe qual é o nome? Chefe Tairi. Até em lembrança, né, do testemunho daquele chefe daquela tribo que teve sua vida transformada ali pelo testemunho das missionárias. E assim o trabalho de tradução da palavra de Deus decolou e muitos povos puderam ter a sua palavra, né, na sua língua, ter a palavra de Deus traduzida na sua língua. Sabe o que diz em 1 Timóteo 2? Olha só, Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do nosso Deus, que todos sejam salvos. E muitos missionários têm se levantado ainda hoje para fazer esse trabalho de tradução da palavra de Deus. Sabe qual é o nosso dever? Orar por eles. Quem sabe Deus pode te chamar um dia para ser um tradutor
ou para ir a um campo falar de Jesus. Mas hoje, que nós não podemos ir, ou que ainda não seja o momento de Deus para estarmos ali num lugar traduzindo a palavra de Deus, nós podemos orar por aqueles que estão lá. Existem muitos missionários que estão aí nos campos, falando de Jesus, trabalhando com tradução da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que chegar a todas as pessoas, porque é assim que a gente conhece a respeito do que Deus fez por nós, através de Jesus lá na cruz. Seja um missionário, ore pelos missionários, fale do amor de Deus, testemunhe e guarde essa palavra de Deus no seu coração. Mas lembre-se que Deus quer que a palavra de Deus, a Bíblia, que é este livro muito importante que fala do amor de Deus, chegue a todas as pessoas. E é isso que eu queria que você aprendesse hoje, um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus e o quanto ela pode chegar a muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.